Tá? Então, boa noite, bem-vindos à nossa segunda aula do nosso estudo do Vedanta Sutra na luz do Srimad Bhagavatam. Tá? Então, eu só vou oferecer minhas preces. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pricharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatade Satarine Sri Chaitanya Manopistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamaham Dadati Shwa Padantikam Narayana Namaskritya Narang Shaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye. Então, bem-vindos à nossa segunda aula. A primeira aula foi uma aula introdutória e eu coloquei a apostila para vocês do curso do Vedanta Darshana. Tá? Então, eu fiz um pequeno resumo introdutório ao nosso estudo, não? E fiz um guia de como vocês estudarem essa apostila. Essa apostila ela é bem concentrada, ela nos dá o conhecimento básico do que é o Vedanta, diferentes comentários. Tá? Então é um presente para que vocês possam estar bem preparados para o nosso estudo. Agora, o nosso estudo ele é muito simples, vai ser um estudo sistemático. Tá? Então, nós temos... Eu não mandei ainda a apostila a minha apostila está quase pronta, mas as primeiras partes da minha apostila é o apêndice da apostila do Vedanta Darshana. Então, a apostila do Vedanta Darshana que todos vocês têm aí, no Google Drive do Telegram, né, que vocês têm, logo no finzinho nós temos o apêndice. O apêndice é exatamente o estudo dos 3 primeiros e os mais importantes, assim, mais conhecidos, Adhikarana, os 3 temas, como nós explicamos, o Vedanta Sutra tem 4 capítulos, tá? Cada capítulo tem 4 divisões, que são chamadas padas, né? São os pés, né? Padas podem ser pés, e cada pada ele é dividido em vários temas de estudo chamado os Adhikarana. Então, esse tema de estudo ele tem a conclusão em um sutra ou vários sutras. Tem alguns Adhikarana, alguns temas que são respondidos por vários sutras. Tá? Então, nós vamos estudar Adhikarana por Adhikarana do Vedanta Sutra, e como o nosso curso é baseado também no Vedanta Sutra do Govinda Bhashya, de Baladeva Vidyabhushana, nós vamos ler o livro, tá? Vamos acompanhar com o livro. Aqueles que não têm o livro ainda, não vai ter problema, que eu vou colocar aqui na tela um texto PDF do livro para nós acompanharmos e beneficiar aqueles que ainda não receberam o livro ou não compraram por alguma razão. Algumas pessoas me falaram que o livro está esgotado, só vai vir depois de algum tempo, então, mas tudo bem. Então, para não prejudicar aqueles que não têm o livro ainda, eu vou colocar o PDF na tela, tá? Para nós. Então, o que é que vamos fazer? Vamos apresentar os Adhikaranas, e aí vamos ler o comentário de Baladeva Vidyabhushana dos sutras que forem sendo apresentados. E depois do comentário de Baladeva Vidyabhushana, de cada sutra que complementa os temas dos Adhikaranas, nós leremos os versos do Srimad Bhagavatam, que comenta sobre este Adhikarana e sutras específicos. Então, hoje, a nossa aula não são de 2 horas, nosso curso é de 1 hora, tá? Então, hoje vamos tentar ler os 3 primeiros sutras. Se não der para ler os 3, vamos ler um ou segundo, porque nós vamos hoje fazer uma discussão dos comentários. Tá? Então, eu vou colocar aqui na tela.
O primeiro, aqui temos o Vedanta Sutra, e vamos alternar entre o Vedanta Sutra, aqui, volume 1. O livro tem uma introdução muito boa, tá? Essa obra vai ter 2 volumes, tá? Esse é o primeiro volume, e depois tem o segundo volume, tá? No primeiro volume há um prefácio, e no segundo volume há outro prefácio. Nesse primeiro volume, quem escreveu o prefácio foi Purushetraya Swami, tá? Então, Sua Santidade Purushetraya Swami, ele fez um comentário muito, muito, muito assim instrutivo, que ele fala sobre a história do Vedanta Sutra, como dessa edição do Govinda Bhaskara, como que ele se apresentou, e faz uma visão. E a minha introdução foi o tema da primeira aula, vai ser vindo no segundo volume, tá? Então, nós não vamos, essa parte vocês podem ler individualmente para se tornarem assim bem instruídos sobre a questão. Aqui tem o índice do primeiro volume. O primeiro volume trata o primeiro e segundo capítulo, tá? E o segundo volume trata os outros segundos capítulos, o terceiro e quarto capítulo, tá? Que são o prefácio de Maharaj Purushetraya, tá? Ele faz um resumo. Algumas coisas eu tratei também, mas não vamos ler aqui. A finalidade nossa o tempo nosso é muito curto, né? É um tema assim, muito demorado, então eu vou tentar entrar já direto no estudo, tá? Então vamos lá, depois da introdução, que é uma introdução longa, tá? Bem longa. E aí nós entramos aqui na parte 1 do Vedanta Sutra. Tá? Tem o capítulo 1, eu só vou ler aqui a introdução feita por Baladev Vidyabhushana, né? Satyam Gyanam Anantam Brahma Shivadi Stutam Bajarupam Govindam Tam Achintyam Nitum Adosham Namashamaha Sutran Shubhistamam Shiyudasya Vasturiya Parikshate Sajayati Satyavateyo Hariranurito Nataprestaha. Tem uns erros de edição que depois eu já estou mandando para a segunda edição corrigirem, faltando algumas palavras. Tá? Ofereço reverências à forma adorável de Govinda, que é o Brahman, idêntico à existência, conhecimento e bem-aventurança, e que é glorificado por Shiva e outros, que é inconcebível e sem defeitos, e a causa de todas as causas. Então, é só introdução. Então, podemos ver que o comentário de Baladev Vidyabhushana, ele é conhecido como Govinda Bhashya, porque o contexto histórico que no prefácio explica os Vaishnavas Gaudiyas não tinham um comentário tipo Bhashya do Vedanta Sutra, porque Chaitanya Mahaprabhu considerava que o Srimad Bhagavata já era um comentário natural do Vedanta Sutra, escrito pelo próprio autor, então, portanto, não era necessário se comentar sobre o Vedanta. Mas depois houve uma questão burocrática, institucional em Jaipur, aí para isso Vishwanatha Chakravarti Thakur, que é um dos grandes mestres da nossa tradição, pediu ao seu discípulo Baladeva Vidyabhushana que escrevesse este comentário. E ele foi uma coisa que aconteceu assim, sob uma necessidade, e à noite ele foi o senhor Govinda, Krishna apareceu à noite para ele e falou este comentário. Então, na verdade, o comentário foi revelado pelo próprio senhor Govinda. Govinda é a deidade de Krishna que é adorada em Jaipur, no centro da cidade, pela realeza lá de Jaipur até hoje. Então, esse comentário é baseado nessa revelação que Baladev Vidyabhushana teve, foi quase que uma coisa assim revelada mesmo. Ele foi Então, aqui nós vamos entrar no primeiro comentário, tá? Então eu coloquei na minha apostila, que está tá aqui, é aqui que eu tenho aqui, tá? Vedanta Darshana, tá aqui. Então, começando aqui. Então, o primeiro tema, o primeiro Adhikarana apresentado no Vedanta Sutra, ele é chamado de indagação sobre
o Brahman, tá? Indagação acerca de Brahman, tá? Então, a obra começa exatamente com essa declaração. Então, primeiro, Adhikarana, o processo de discutir Então, é apresentado um Adhikarana, um tema, que é Jigyasa Adhikarana, a indagação, Jigyasa significa indagação sobre o Brahman. Tá? Então, cada tema é apresentado na forma de uma tese, que é um Vishaya, uma declaração, tá? E depois o autor ele apresenta essa declaração, mostra sobre o tema, né, a tese do Adhikarana, e aí surge uma dúvida. Ele traz uma dúvida, Sanchaya, tá? Uma dúvida à declaração, a tese, né? E esta dúvida gera nós chamaríamos de uma antítese, que significa em sânscrito Purva Paksha, uma visão oposta, essa visão oposta à declaração inicial. Tá? E aí, essa declaração ela é feita uma síntese pelo autor, e essa síntese é chamada Siddhanta. A palavra Siddhanta significa a conclusão, verdade conclusiva do Adhikara. O Adhikara, a proposta, surge uma dúvida, aí um questionamento à proposta, e depois a síntese vem na forma do Siddhanta, que ele fecha isso na forma do sutra. Então, há Adhikaranas que tem apenas um sutra que explica, apresenta o Siddhanta, a conclusão. Mas alguns Adhikaranas, eles são respondidos com vários sutras. Tem Adhikarana que tem 2, 3 ou 4, às vezes 5 sutras para responder, para estabelecer o Siddhanta. Inclusive, algum desses sutras, às vezes, ele também dá um pouco de argumento do Purva Paksha, mas geralmente então, aqui nós temos o Atato Brahma Jigyasa. O Atato Brahma Jigyasa é o primeiro aforismo do primeiro Adhikarana, do primeiro Pada, do primeiro capítulo. Por isso é 1. Então, 1 é o capítulo, 1 é o Pada, é a divisão do capítulo, e o 1 é o Sutra. Tá? Então, no livro, nós temos aqui, não está tão dividido como eu dividi aqui, para ficar mais fácil. Tá? Às vezes você não. O trabalho começa com a sessão indagação do absoluto. Né? Esse assunto é o Vishaya. Então, para isso, o autor vai trazer versos do Upanishad, das Upanishads, principalmente. Então, ele fala assim, ele traz um verso do Chandogya Upanishad, né, para estabelecer a declaração, a tese do Adhikarana. Yo vai bhuma tatsukam nanyatsukam asti bhumai vasukam bhumatu eva vijigyasitavyaha. Ele, o grande Bhuma, é felicidade. Não há outra felicidade. Este grande Brahman é felicidade. Deve-se conhecer este grande Brahman. Chandogya Upanishad 7.3.1. E aí também um outro verso do Brihadaranyaka Upanishad complementa essa declaração, Atmavari drastyavyaha shrutavyo mantavyo nidhyasitavyo maitreyi. Ó Maitreyi, deve-se compreender, ver, ouvir, lembrar, indagar sobre o si mesmo. Tá? O Atma. E aí, tendo estabelecido isso, né, que a finalidade é conhecer o Brahman, né, porque o tema é esse. O conhecimento do Brahman. O Brahman deve ser conhecido, tá? Ouvido, lembrado, indagado, e essa é a afirmação dos Upanishads que estabelece a tese. Né? Aí surge uma dúvida. Se a pessoa estudou os Vedas e os Dharmas Shastras, as escrituras de Karma Kanda, né, precisa indagar sobre Brahman ou não? As seguintes declarações das escrituras védicas alimentam essa dúvida. Então, aí se traz um verso aqui do Rig Veda. Tá? Tem este primeiro, que é o Apama Somam Amritam Abhuma
alcançamos a imortalidade por beber o suco de soma. Akshayam Havai Chaturmasya Yajinaha Sukritam Bhavanti. Aqueles que seguem o voto de Chaturmasya obtêm a recompensa eterna. Então, essas são afirmações encontradas nessa parte dos Vedas, ligado à seção do Karma Kanda, que ele quis estabelecer que a finalidade dos Vedas é ensinar como nós podemos viver nesse mundo no Dharma. Tá? Então, essas afirmações são bem assim, entusiasmadas. A pessoa ela quase que se iguala a alcançar o paraíso com a eternidade. Porque o tempo de vida, quando a alma alcança o mundo dos antepassados, os mundos celestiais, ela fica, às vezes, um tempo de vida muito longo lá, que para nós parece uma eternidade, mas, na verdade, ainda é temporário. Tá? Então, aí, tendo em vista essa dúvida, que alguns textos da literatura védica falando sobre imortalidade, que os deuses são imortais apesar de morrerem, então essas afirmações são trazidas para dizer que não é necessário você ficar estudando os Vedanta, indagar sobre o absoluto, basta executar os rituais, basta você agir corretamente. A finalidade dos Vedas não é conhecimento, mas assim é praxis, é agir, é o karma. Então, aí vem a Purva, que é a visão oposta. Não há necessidade de se indagar sobre o Brahman. Simplesmente por executar deveres piedosos, comuns, descritos nos Dharma, Shastra, se pode alcançar a imortalidade e uma recompensa eterna. Tá? Então, essa é o Purva Paksha. E a isso, o autor ele nos dá uma conclusão e rebate esta antítese, né? Essa visão oposta, com a verdade conclusiva. Então, no primeiro sutra, Bhagavan Vyasadeva, né, responde ao seu oponente filosófico com o primeiro aforismo. Atato Brahma Jigyasa. A palavra Atha, então, Atha, portanto, Brahma Jigyasa. Indagação sobre o Brahma. Então, agora que nós já passamos por toda a religiosidade do karma, vivemos no Dharma, podemos indagar sobre o Brahman. Agora, portanto, deve-se indagar sobre o Brahman. Então, no comentário, eu vou ler aqui rapidinho o comentário de Baladeva Vidyabhusha. Vou ver aqui o comentário de Baladeva Vidyabhusha, né? Para aqueles que não têm o capítulo em mão, tá? Para quem não tem o livro em mão, tá? Então, depois de obter a associação com os devotos, inicia-se a investigação sobre o Brahman. Agora que a pessoa alcançou a religiosidade, sendo religioso, nós temos a oportunidade de nos associar com a pessoa santa, e aí, na associação deles, nós podemos conhecer e indagar sobre o absoluto. Tá? Atá indica sequência, e Ataha indica causa. O significado é, portanto, depois disso, deve-se perguntar sobre o Brahman. Depois que uma pessoa estuda os Vedas, de acordo com as regras, entende o significado e é purificada ao seguir seus deveres e princípios de ashram, de acordo com a sua posição social, né? Como veracidade, né? Ela atinge a associação de pessoas que conhecem a verdade. Depois de obter essa associação, percebe que os karmas realizados para satisfazer os desejos materiais produzem resultados limitados e temporários. A pessoa entende que o Brahman é alcançado através do conhecimento, que eterno é bem-aventurança espiritual infinita e que produz qualidades como conhecimento eterno no ser e que causa felicidade eterna no ser. Com esse entendimento, ele rejeita rituais por resultados materiais, Kamya Karma, e começa a indagar sobre os tópicos do Brahma Sutra. Tá? Então, esse aqui. Então, portanto, no Sanchaya, né, ele respondendo aqui, comentando, não, Baladeva Vidyabhusha, ele comenta aqui sobre o Sanchaya, né, que é a dúvida. Ao estudar os Vedas, pode-se entender tudo sobre o Brahman, pois ao estudar entenderá o significado. A partir disso, a mente rejeitará o karma e adorará o Brahman. Ou seja, a religião de karma, ela é propedêutica, ela é preparatória para você poder começar a vida humana, porque é dito, enquanto você ainda não vive no Dharma, você vive apenas seguindo os instintos, você ainda não é nem um ser humano, você ainda é um animal.
que só come, dorme, defende-se e faz sexo. Agora, quando nós utilizamos a nossa inteligência... Porque os animais também têm inteligência, não podemos duvidar que nosso gatinho não tem inteligência. Os animais têm toda a inteligência, mas a inteligência deles é utilizada para comer, dormir, defender-se e fazer sexo. Agora, o ser humano que só usa inteligência para fazer essas 4 atividades de uma forma sofisticada ainda não é um ser humano do ponto de vista védico. Do ponto de vista védico, o ser humano é aquele que pode entender e pode viver no Dharma. Então a pessoa o primeiro ensinamento dos Vedas é essa parte, para tornar os seres humanos vivendo no Dharma, satisfazer suas necessidades econômicas, e que o karma dele se torna progressivo, satisfazer seus desejos neste mundo. Então, o Karma Kanda se preocupa com essas 3 principais atividades. E depois, quando a pessoa se esgota, ela vê a natureza temporária disso, que satisfazendo o corpo, satisfazendo a mente, algo ainda fica insatisfeito no ser, aí ela vai indagar sobre o ser eterno, sobre Brahman. Tá? Então, portanto, a dúvida ela pergunta exatamente qual é a necessidade de fazer isso. Tá? Então, devido à compreensão superficial do significado dos Vedas, a inteligência pode ser destruída pela dúvida e para assumir o significado oposto das suas declarações. Ao estudar os sutras, pode-se entender a conclusão dos Vedas e, em seguida, superar as dúvidas e os significados equivocados. Pode-se, assim, tornar-se fixo na verdade mais elevada. Isso certamente acontecerá estudando este sutra. O significado é esse. Os deveres dos ashram, viver no ashram é um dos elementos principais do Dharma. É exatamente quando Krishna fala no Bhagavad Gita, antes de Krishna dar o conhecimento espiritual, antes de Krishna iluminar Arjuna, ele fala sobre a importância de Arjuna agir de acordo com o seu guna karma, viver de acordo com o seu ashram. Ele era um guerreiro, um soldado, ele não poderia vir um monge, ele tinha que viver de acordo com o ashram. Esse é o ensinamento da primeira parte dos Vedas. Então o dever dos ashram torna-se assistentes do conhecimento, porque purifica o coração. Tá? A pessoa se torna purificada. Purificada de quê? Da inveja, de querer ser Deus e vir neste mundo para senhorear de tudo. Então, na medida que você vai satisfazendo o seu desejo de acordo com o karma, com o dharma, esses deveres são baseados em sacrifícios, dedicando e entendendo quem é o que está suprindo todas as necessidades deste mundo. Então, aí você se purifica dessa inveja e começa a aceitar a posição da autoridade, ou melhor, usando a linguagem terapêutica, você constela. Então, dessa forma, constelando, você aceita a posição, você se humilda e, portanto, purificando. Aí você pode ter inteligência clara para poder entender o conhecimento espiritual. Então, assim se diz que etam vedanu vachanena brahmana dividi santi yagena danena tapasana shanena. Os buscadores do Brahman tentam conhecê-lo por estudar os Vedas, brahmachari, agir com o Brahman, por sacrifícios, por atos de caridade, como os grihastas. O primeiro, os brahmachari estuda os Vedas, estudante. Depois, como grihasta, ele age executando sacrifícios e fazendo caridade. Tá? Essa é a função dentro do ashram social, do varna social, não? Desculpa, ashram. O varna são as posições sociais profissionais, e o ashram é o estado de vida, que é a vida de estudante, vida de casado, vida como chama, de aposentadoria, e depois vida de renúncia. Tá? Por austeridade, os vanaprastha, e por jejuar, por renunciar ao mundo, é o sannyasa. Esse é um verso do Brihadaranyaka Upanishad. Ações como dizer a verdade, austeridade e japa, cantar os nomes de Deus, também levam a Brahman. Satyena alabayas tapasari esha atma samyak jnanena brahmacharyena nityam. Pode-se conhecer o Senhor pela veracidade, austeridade, conhecimento e celibato. Tá? Não são apenas os shrutis, que são literaturas, as primeiras literaturas reveladas como os Vedas, os Upanishads, que dizem isso. Até os Smrits, que são a literatura complementar dos shrutis, que são os Puranas, os Itihasas, como Mahabharata, Bhagavad Gita, Ramayana, essa literatura chamada Smriti, eles dizem a mesma coisa. Além do shruti, então,
Por isso tem um verso aqui do Manu Smriti, que é um tipo de literatura Smriti, que é também chamado Manu Samhita. Ele diz: Japeraiva chasansidyat brahmana nitra sanshaya kuryaranyang navakuryam maitro brahmana uchate. Sem dúvida, um brahmana, um sacerdote, alcança a perfeição apenas por japa, cantar os mantras védicos. Quer ele cumpra outros deveres, quer não, ele, o amigo de todos os seres, é chamado de brahmana. Essa é uma definição. A associação com uma pessoa que conhece a verdade é a causa de jnana, conhecimento espiritual. Existe aqui no rodapé uma afirmação, jnana no comentário. Tá. Por exemplo, Narada iniciou sua investigação sobre o Brahman por associação com Sanat Kumara. Então, os Smritis, nesse caso, a Bhagavad Gita, né? Que é uma literatura Smriti, diz: Taviri pranipatena paripradnena tevaya upadichanti tegyanangyani natapadarshinaha. Conheça o Senhor por rendição, questionamento e serviço. Os videntes da verdade, os jnanis, ensinarão esse conhecimento. Então, os kamya karma, em oposição aos karmas dos ashrams ou japa, nos apresentam resultado temporário. Kamya karma é ação fruitiva, aquela ação que você executa visando colher o fruto dela, desfrutar do resultado daquela ação. Tá? Kamya karma. Eles apresentam resultados temporários. Aryateha karmochito lokakshiyante eva mutra punyachito lokakshiyate. Assim como os lugares alcançados nessa vida, como resultado de ações nessa vida, perecem, os lugares em uma vida futura alcançados por atos piedosos nessa vida também são destruídos, dizendo que mesmo o resultado kármico que você colhe nessa vida e aqueles resultados kármicos que você consegue no paraíso, não, eles ainda são temporários. Apesar de no paraíso eles demorarem muito mais tempo para você colher o fruto, mas ainda são temporários. Tá? O Brahman, portanto, mas o Brahman é outra coisa. O Brahman é alcançado apenas por jnana. Por karma, você alcança os mundos celestiais, desfruta de sua atividade piedosa, e quando o seu crédito karma está negativo, você volta de novo neste mundo para você acumular mais karma, e assim. E às vezes você não alcança karma suficiente para evoluir, aí você cai no SPC do karma. Às vezes vai para o inferno, você cultiva atividades desarmônicas em vez de atividades piedosas. Então, o karma tem esse problema, não? Dessa dualidade de resultado. O Brahman, entretanto, é obtido só por jnana, por karma, caridade, piedade, sacrifício. Não dá conhecimento sobre o Brahman, sobre o absoluto. Tá? Pariksha lokam karmachitam brahmano nirvedam ayang nasti akrita kritena tadvigyanartam sagurung eva vigati samit panishotyam brahmanishtam. Depois de examinar todos os mundos, alcançado pelos karmas, o Brahmana deve tornar-se indiferente a essas atividades ritualísticas. Tá? Não se pode obter liberdade do karma por atos de karma. O karma não se esgota. Podemos ver que nós temos uma tradição muito baseada nas nossas culturas mais esotéricas, espiritualistas, de que você vai evoluir pelo karma. Não, o karma não é evolutivo, ele é retributivo. Ele mantém você preso na roda. Tá? Então, o karma não leva ao esgotamento. O karma não se esgota a si mesmo. Ele gera mais. Enquanto você está desfrutando do fruto de um karma que você executou, você está gerando ações que vão dar outro fruto, às vezes bom e às vezes mal. Tá? Então, depois de examinar todos os mundos alcançados pelo karma, o Brahmana torna-se diferente. Não se pode obter liberdade do karma por atos de karma. Para realizar, para conhecer o Brahman, uma pessoa carregando combustível, uma beira na mão, né, deve se aproximar de um professor erudito e situado no Brahman. É uma atitude de serviço. Este Brahman é um texto da Upanishad. Este Brahman é uma felicidade eterna e indestrutível. Satyam Jnanam Anantam Brahma. O Brahman é eterno
cheio de conhecimento e infinito. É o verso do Taittiriya Upanishad, que também complementa Anando Brahmeti Vyajanat. Ele entendeu que o Brahman é bem-aventurança. Então, o Brahman é dotado de qualidades como conhecimento eterno e outras qualidades. Syakaryam karanam chavidyate natakshama shavidikascha drishyate parasya shakti vidhaiva shruyate swabhaviki jnana bhala kriyacha. Ele não tem corpo, nem sentidos. Ninguém é igual a ele ou superior. Seu poder supremo é múltiplo. Suas ações são naturalmente reveladas com conhecimento e força. Esse é o texto do Shvetashvatara Upanishad. Outra parte do Shvetashvatara Upanishad afirma Sarvasya Sharanam Suhriti. Ele é o abrigo de todos e o amigo. Bhavagri Graham Anidhakyam. O Brahmana alcançado por prema não possui corpo material. O Senhor concede felicidade eterna. Então, aqui nós temos outro verso do Gopala Tapana Upanishad. Tam pithastam yetu yajanti dhiras tesham sukham shashvatam netaresham. Os sábios que adoram Govinda, situados em sua morada, alcançam felicidade eterna e não outros. Então, a natureza inferior do Kamya Karma, o karma que gera resultado frutivo, né, para ser desfrutado, será discutido no 3º capítulo do Vedanta Sutra. Quem estudou os Vedas com seus angas, com as suas divisões, e as Upanishads, que são os ensinamentos metafísicos, entendendo seu significado em geral, fica com aversão ao que é temporário e começa a estudar os Brahma Sutra, que é outro nome do Vedanta Sutra, distinguindo o eterno do temporário por meio da associação com os conhecedores da verdade, a fim de entender os detalhes do eterno. Tá? Isso não acontece simplesmente depois de aprender tudo sobre karma. Uma vez que não se vê uma pessoa começar seus questionamentos sobre o Brahman sem antes ter companhias espirituais, ou seja, rituais, cantar mantra, fazer rituais esotéricos, etc. Tudo isso não dá conhecimento espiritual. Só na associação daqueles que são videntes da verdade que você pode estudar sobre o Brahman. Tá? Por outro lado, aqueles que não conhecem o karma, mas foram purificados por atos puros e se associam com pessoas espirituais, iniciam a investigação sobre o Brahman. Às vezes, mas aquela pessoa não aprendeu, não foi religiosa, porque ela tem um mérito, talvez de vidas passadas, que permite que ela esteja esgotada, não tem interesse nessas atividades ritualísticas e busca associação de pessoas sábias. Tá? Então, pode ser que, às vezes, uma pessoa nessa vida não tem que passar pela fase do karma kanda, dessa atividade para se esgotar. São raros, mas tem pessoas que já vêm trazendo esse resultado de desapego dessa atividade temporária de outra existência, ou mesmo nessa vida, em algum período anterior da sua vida. Nem se deve dizer que, depois de praticar os 4 sadhanas, começando por distinguir o eterno do temporário, começa-se a investigação sobre o Brahman. Estes sadhanas são difíceis de alcançar antes de se obter a associação e são fáceis de obter depois de receber ensinamentos na associação dos devotos. Aqui nós vemos a importância do sadhu sangha, da associação com os devotos, para a obtenção do conhecimento espiritual. Quem obtém conhecimento é de 3 tipos, tá? De acordo com a natureza de seu professor. Tá? Os devotos sanishta realizam bhakti juntamente com a realização de karmas, deveres do dharma, com fé neles. Agora, o devoto parinishthita realiza bhakti junto com os mesmos karmas para ensinar os outros, para dar exemplo. O devoto nirapeksha
realiza apenas a meditação do Senhor, sem desempenho de deveres, rituais, etc. Tudo isso atinge o Supremo Brahman por Brahma Vidya, conhecimento de Brahman, de acordo com o seu bhava, suas emoções, seus sentimentos. Isso será explicado mais adiante. Mas atha, que é a primeira palavra do primeiro aforismo, não, apenas indica auspiciosidade. Então é dito no Smriti. Omkara chata chabda chadware tal brahmanaha pura katam bitva vinirjatal tena mangalika vubhau. As palavras Om e Atha vieram da garganta de Brahma, o primeiro ser criado, né? Nos tempos antigos, elas, portanto, indicam auspiciosidade. Os sábios empregam essas palavras no início das Escrituras para destruir todos os obstáculos. Isso não é verdade. Não se deve se preocupar com obstáculos em relação ao Senhor. Vyasa, tá? É o Senhor, pois se diz Krishna Dvaipayanam Vyasam Vidhi Narayanam Prabhum. Saiba que Vyasadeva é o Senhor Narayana. No entanto, como o Om é auspicioso, também pode funcionar dessa maneira, denotando o auspicioso como o som da concha, além de indicar a necessidade de uma boa associação. É assim que é aceito no mundo. Portanto, quando uma pessoa tiver obtido a companhia dos devotos, Atha, depois disso, ela realmente se interessa, ela vai perguntar sobre o Brahman. Então, nós podemos ver realmente a finalidade do estudo do Brahman, desculpe, o que torna possível o interesse de estudarmos sobre a natureza do Brahman é ter a associação de pessoas que conhecem o Brahman, dos devotos, aqueles que estão situados no Brahman, eles podem nos dar esse conhecimento, ou dar o caminho pelo qual nós podemos obter aquele conhecimento. Tá? Então, este é o comentário, tá, de Baladeva Vidyabhushana, no Gita Govinda, do primeiro sutra. Tá? Então, nós vimos que este primeiro sutra se apresenta como o... Entendi. Vamos lá. Tá? Então, o primeiro sutra, agora, portanto, deve-se indagar sobre o Brahman. Agora que nós temos a associação dos devotos, agora que estamos situados em Sadhusanga, na companhia daqueles que conhecem a verdade, podemos indagar sobre o Brahman. Enquanto você apenas está envolvido com devotos materialistas, no sentido de pessoas que só nos dão os rituais para nós sermos felizes neste mundo, para nós termos prosperidade neste mundo, para o paraíso, etc. Entende? Nós vamos ainda ficar rodando dentro do ciclo de nascimentos e mortes. Agora, para poder conhecer sobre o Brahman, temos que aproximar de quem tem conhecimento espiritual. Quem não tem conhecimento espiritual não pode te dar conhecimento espiritual. Tá? Então, com isso, Baladeva ele explica este sutra, que é a conclusão do primeiro Adhikarana, tá? E, portanto, na sequência, vamos ver agora quais são os versos, quais são os slokas do Srimad Bhagavatam que explica este aforismo, tá? Então, aí, eu consegui este trabalho muito original. Um sannyasi da ISKCON chamado Sohotra Swami, ele fez esse estudo e ele compilou vários versos dos Bhagavatam que explicam cada sutra do Vedanta Sutra e eu traduzi e sistematizei, acrescentando alguns outros versos. Para nós, é a base do nosso comentário sobre o Vedanta Sutra. Então, aqui vamos começar a ver. Então, o primeiro verso é um verso do primeiro canto do Srimad Bhagavatam, tá? Que descreve as narrativas de quando o Srimad Bhagavatam está nos dando a sua introdução. Vasudeve Bhagavati Bhakti Yoga Prayojita
Janayata Shuvairagyam Gyanam Chajadahaitukam. Aquele que presta serviço devocional à personalidade da divindade, Shri Krishna, imediatamente adquire conhecimento sem causa e desapego do mundo. Dharma Swanustita Punkshan Vishwakshena Katasuya Notpadaye Radiratin Shramaeva Hikevalam. As atividades ocupacionais executadas por um homem, de acordo com sua própria posição, significa Varnashram, né? Não passam de esforços inúteis se não provocam atração pela mensagem da personalidade da divindade. Dharma são toda uma sequência de versos do segundo capítulo do primeiro canto, tá? Dharmasya hiyapavargasya narturtayopakalpate narthasya dharmaikantasya kamulabhaya hismritaha. Todos os deveres ocupacionais destinam-se certamente à liberação última. Nunca devem ser executados em troca de ganho material. Além disso, segundo os sábios, alguém que esteja engajado no serviço devocional último não deve, de forma alguma, usar o ganho material para cultivar gozo dos sentidos. Então, esses versos chamados Bhagavata estão apresentando exatamente essa conclusão desse estudo do Vedanta, tá? Kamasya nendriya priti labho jiveta yavata divasya tattva jigyasa nartoya cheha karma bihi. Os desejos da vida nunca devem estar voltados para o gozo dos sentidos. Deve-se desejar somente uma vida saudável ou autopreservação, uma vez que o objetivo do ser humano é indagar sobre a verdade absoluta. Nenhuma outra coisa deve ser a meta de nossos trabalhos. Vadanti tatatva vidastadhyagyanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavaniti shabdati. Transcendentalistas eruditos que conhecem a verdade absoluta chamam esta substância não dual de Brahman, Paramatma ou Bhagavan. Depois nós temos o terceiro capítulo desse mesmo primeiro canto, né? Esse verso que encerra aqui os comentários do Vedanta, do Bhagavatam, do Srimad Bhagavatam. Atehadanya Bhagavanta itham yarvadu deve kila lokanate kurvanti sarvatmakam atma bhavam nayatra bhuya parivarta ugraha. É somente fazendo tais perguntas neste mundo que podemos ser bem-sucedidos e perfeitamente conhecedores, pois essas perguntas provocam amor transcendental estático pela personalidade da divindade, que é o proprietário de todos os universos e garantem 100% de imunidade contra a medonha repetição de nascimentos e mortes. Então, com isso daqui, nós finalizamos o estudo do primeiro, tá? Adhikarana, que tem apenas um sutra como sua conclusão, tá? Como nossa aula é curta, né? Nós só temos 1 hora de aula de estudo semanal, nós vamos deixar para, nas próximas aulas, aprender os outros sutras, tá? Que é o segundo Adhikarana, é muito interessante que ele vai... O primeiro Adhikarana diz, agora que nós alcançamos uma vida humana e vivemos a vida humana plena no Dharma, vamos indagar sobre a verdade absoluta. Agora que nós aprendemos a ligar o botão do nosso manual de existência para viver de uma forma próspera, de uma forma progressiva, e chegamos a entender que essa vida progressiva é temporária e que existe algo além, vamos indagar sobre aquela meta que deve ser buscado nessa vida, que é indagar sobre o Brahman. Então, este Brahman, que é colocado como uma meta da existência no primeiro Adhikarana, primeiro tema do Vedanta Sutra, ele agora, o segundo sutra, nós vamos definir o que é esse Brahman. Aqui, esse segundo Adhikarana que nós não podemos fazer hoje, porque
podemos deixar para a próxima aula, nós podemos ver a definição dele e a maneira como obter o conhecimento dele. Então, por isso, nós podemos parar aqui, tá? Então, agora nós podemos abrir para vocês. Eu vou abrir aqui a telinha de vocês, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. As dúvidas, as perguntas. Tá. Dos participantes, tá? Daqui a pouco nós vamos ver. Eu tenho que abrir o som de vocês. Tá, então, agora vamos nas perguntas. Quem quer fazer pergunta? Salva, bom, Prabhu? Prabhu, Pode falar, Salva. posso falar? Pode falar. É o seguinte, é sobre um verso que você acabou de ler do Bhagavatam, está na página 37 da sua apostila aí, é o verso 1.2.11, né? Que fala que os transcendentalistas eruditos reconhecem a verdade absoluta, chamam esta substância não dual de Brahman, Paramatma ou Bhagavan, certo? O que eu acho um pouco estranho é usar essa expressão não dual. Qual o motivo que eu acho que é estranho? Shankaracharya, ele era monista, certo? Eu vou explicar. É muito importante a sua pergunta, ela é muito significativa. Eu já conversei com várias pessoas, especialmente o pessoal que estuda Vedanta, eles nos chamam de dualistas e se colocam como sendo não dualistas. Mas essa não é uma colocação correta. Entende? A tradição Vaishnava, ela também é não dual, especialmente a tradição de Chaitanya Mahaprabhu. A questão da não dualidade é o ensinamento que nós vamos ver para frente. Nosso estudo de Vedanta, nós vamos tratar sobre isso. Não dualidade é baseada no verso do Chandogya Upanishad, que diz Evam Advityam Ekam Eva Advityam. O real, a verdade absoluta, Deus, a divindade suprema, ela é um sem um segundo. Isso é não dualidade. Significa só existe uma realidade, que é Deus. Agora, a diferença entre o não dualismo absoluto apresentado na escola Advaita de Shankaracharya é que ele diz que esta não dualidade é nirvishesha. Ela não tem a variedade, não existe variedade. Ela é uma unidade apenas de eu sou existencial. Enquanto que os Vaishnavas, que não são dualistas, mas são dualistas não dualistas, por exemplo, Chaitanya Mahaprabhu, o nome da filosofia dos Vaishnava Gaudiya, dos devotos de Krishna que segue Chaitanya, é Beda Abeda, Achintya Beda, a filosofia, a teoria inconcebível da unidade e dualidade simultânea. Significa a verdade absoluta é não dual, mas dentro dessa não dualidade que indica que só ele existe, é como, por exemplo, o fogo. O fogo é não dual, mas na não dualidade do fogo existe uma variedade, uma diversidade, que é o seu calor, a sua luz, entendeu? Então, apesar do fogo ter diversidade, a diversidade das energias do fogo não nega a unidade do fogo. Então, de uma forma, a verdade absoluta é uma só. Não tem duas verdades absolutas. Mas ela dependendo da maneira que você se aproxima dela, ela se revela de uma forma. Se você se aproxima da verdade absoluta por jnana, pelo começo discriminativo, ela vai apenas se revelar como não dual. Agora, quando você se aproxima dela pela meditação, você já vai criar uma alteridade. Por isso que eu não gosto de usar nem dualidade. Alteridade é uma forma de ver dualidade não pejorativa, no sentido Deus e a alma já se torna presente através do yoga. E por isso que Patanjali, apesar de Patanjali não falar sobre Deus, ele fala sobre o conceito de Ishvara Pranidhana de uma forma muito genérica, sem entrar em detalhes, dizendo até mesmo que a relação de Ishvara Pranidhana ela é colocada de uma maneira ali que muitas pessoas não entendem porque que só Ishvara Pranidhana pode dar moksha sem você
participar dos outros processos. Então, a realização de Deus no yoga existe, mas apesar de não, então no yoga começa esta diversidade e esta variedade é estabelecida dentro da tradição de bhakti pura, quando se estabelece a diversidade. O plano espiritual também tem diversidade. Senão seria ilógico. Como que o mundo ideal, como que o mundo arquetípico é um vazio? Como que o que existe, o efeito, não pode estar presente na causa? Tem algo no efeito, que é esse mundo material, que é um reflexo do mundo espiritual, que não pode existir na causa. Porque neste mundo material, a variedade se manifesta de uma forma limitada, então nós concluímos, então, se Deus é ilimitado, ele não pode ter aquilo que é limitado aqui. Mas quem disse que as coisas arquetípicas do plano espiritual são iguais às coisas aqui desse mundo? Então, o que acontece? Essa conclusão não dual, absoluta, que é o que nós, os Vaishnavas, não aceitam, que dizem, sim, o problema não é, nós não questionamos a natureza não dual da verdade absoluta. O que questiona é que se nessa natureza não dual tem diversidade ou variedade ou não. Para a filosofia de Shankara, do Vedanta Dvaita, a diversidade não existe como uma realidade ontológica, uma realidade eterna, é apenas uma realidade temporária, ela é fenomenologicamente real, mas ontologicamente não é real. Mas dentro da tradição Vaishnava de Chaitanya Mahaprabhu, a variedade e a diversidade, assim como a unidade, são eternos. E como Chaitanya falou, como que a nossa mente, que funciona em termos etimológicos de uma afirmação, sua oposição, e uma terceira oportunidade é proibida. Uma coisa ou é algo ou seu oposto. É isso que a nossa mente funciona. Como que essa mente pode compreender? Por isso o Vedanta, o Mahabharata fala, não tente usar a sua tarka, o raciocínio mental, para entender coisas inconcebíveis. Coisas inconcebíveis funcionam dentro de uma lógica superior, uma supralógica. Esta supralógica concilia as contradições. Então, talvez esse ponto da não dualidade. Então, a filosofia de Chaitanya Mahaprabhu é uma não dualidade que comporta dentro de si a dualidade. Tá? Porque algumas pessoas falam, não, eu também sou não dual. Mas só que a não dualidade, eu também sou dualista. A dualidade é algo ilusório, não é eterno. Só a não dualidade que é eterna. Para Chaitanya Mahaprabhu, para os Vaishnava, para Ramanujacharya, a maior parte dos Vaishnava, tanto a variedade como a diversidade são eternas. Então, os filósofos de Vedanta, eles tentam trabalhar exatamente sobre esse ponto, tentam conciliar essas duas coisas. Chaitanya falou, não adianta, não dá para conciliar, é a Achintya. Então, nós aceitamos este paradoxo da verdade absoluta. É uma realidade mística, que algo que uma coisa é uma coisa e seu oposto ao mesmo tempo. Mas a questão da não dualidade está presente, porque senão haveria uma outra. Mesmo um pensador Vaishnava, que é Madhvacharya, que advoga o sistema chamado Dvaita, dualidade radical, ele não consegue se livrar disso. Ele fala que, não, Deus é diferente das almas, as almas são diferentes de Deus, o mundo é diferente. Ele vê que aí existe essa diferença eterna, mas só que ele alinhalha tudo. Sim, mas só que Deus é Swatantra, é verdade independente, e todas as outras são verdades dependentes. Que o Janais, você está querendo falar uma não dualidade não assumida. A questão de realidade dependente, Chaitanya não aceita essa filosofia. Ele fala, não, a variedade é causada pelas Shaktis. Parasya Shaktir Vividai Basuyate, está dito no Upanishad, né? Que Deus tem muitas Shaktis, e essas Shaktis são swabhavika, elas são potências internas, elas causam Balagyana Kriyatya, poder, conhecimento, prazer, tudo é causado por essa Shakti. Mas só que neste mundo material, o produto da Shakti é temporário, enquanto que existe uma natureza eterna.
Acho que respondeu sua pergunta, né, Salomão Prabhu? Mais alguma dúvida? Obrigado. Prabhu, Oi. Pode falar. É. Quem falou primeiro? primeiro as mulheres e as crianças, Prabhu. Posso- Tá, depois vem as crianças, vai você, tá? A pergunta já está desde até da aula passada, né? Mas eu queria para você pudesse falar um pouco sobre o Vyasadeva, né? E Vyasa, se ele escreveu, essa é uma dúvida assim, se ele escreveu todos os Vedas, se são Karmakanda ou não Karmakanda, o que ele escreveu? Quem é Vyasa? Porque aqui está falando que ele é o Senhor agora, então assim, dá um nó assim na cabeça. Quem é Vyasa? Vyasadeva, ou Dvaipayana Vyasa, tem vários nomes, ou Badarayana Vyasa, são o nome do mesmo autor. Vyasa, a palavra Vyasa em santo significa editor. Ele que a literatura védica revelada, os diferentes rishis, os diferentes devotos, místicos, entravam em samadhi e entrando em comunhão com Deus, eles recebiam a revelação. E esse conhecimento era transmitido de discípulos a mestre. Mas acontece que o Senhor Supremo encarnou na forma de Vyasadeva. Vyasadeva é uma encarnação de Vishnu, é uma encarnação de Deus para poder sistematizar, compilar todo esse conhecimento védico. Então, Vyasadeva era um grande... Ele tinha muitos discípulos. E com a ajuda... E esses discípulos de Vyasadeva eram videntes. Ou estavam ligados a esses videntes que tiveram esses insights. Então, com a ajuda dele, ele dirigiu esses diferentes discípulos para compilar diferentes tipos de literatura védica, os Shrutis, Vedas. Você pode ver que cada Veda está ligado a um rishi, que foi aquele que foi o vidente daquele Veda. Então, Vyasadeva, ele organizou todo, ele criou, ele foi o enciclopedista dos Vedas. Ele foi o enciclopedista do conhecimento revelado para todos os bichos e, portanto, se tornou o autor da literatura védica quando essa literatura começou a ser escrita. E nós vemos até mesmo o Mahabharata, quando ele estava escrevendo o Mahabharata, que é a sua literatura mais recente, ele pediu para alguém ser o escriba, seja escrita mesmo. Mas então, Vyasadeva, ele é uma personalidade que é um Shaktavesh, ele é uma encarnação de Deus dotado de poder para escrever, para compilar, para sistematizar todo o conhecimento védico para o nosso benefício. Tá certo? Sim, agora as crianças. Eu. Tá. Então, o cavaleiro vai deixar depois. Pode falar, Maria. Maria anunciada. Agora vamos anunciar a Maria. Então, professor Lokachak, o senhor falou que Vyasadeva, ele fez e ditou esses Vedas, esses textos, né, para uma pessoa. Essa pessoa foi o semideus Lord Ganesha, não é isso? Esse caso específico foi só para escrever uma das obras, que é o Mahabharata, não toda a literatura védica, tá? Sim. É porque eu já ouvi falar que isso não escreveu, que ele continua falando, porque o Lord Ganesha falou para ele que ele escreveria para todos os Vedas, mas com uma condição, que ele nunca parasse de falar. Então, Vyasadeva ainda está falando e o senhor Lord Ganesha ainda está escrevendo, né? Mas só que a história não é bem assim. Foi por Mahabharata mesmo que foi esse processo. Então, quando Ganesha fez essa proposta a Vyasa pediu para Ganesha seu escrivão, e Ganesha falou só com uma condição, de que você não pare de falar. Se você parar de falar, eu paro de escrever. E aí Vyasadeva ficou numa sinuca de bico, né? Aí ele falou: o que eu faço? Falou, tá bom, mas vou também dar minha condição para você poder escrever. Você não pode escrever nada sem ter completamente entendido aquele assunto. Então, aí Vyasa falava, aí Ganesha parava para entender, e nisso, eu podia respirar um pouquinho, né? E se preparar mais. Então, é assim feita a compilação do Mahabharata. Mas isso aconteceu para compilar o Mahabharata. Não está dito que isso foi para compilar toda a literatura védica. Certamente, o conhecimento védico ele existe em várias versões, ele está sempre sendo falado em vários momentos, existem vários momentos, Shruti, Smriti, Pan, Agamas, a literatura védica. O conhecimento védico não é um conhecimento assim que está esclerosado no tempo. Não? Ele é um conhecimento que está revelando a cada momento os sábios. A literatura védica sempre tem momentos diferentes de revelação. Tá?
Tá certo? Gratidão, tá certo. Bom, agora, Luciano Prabhu. Prabhu, a pergunta é a seguinte: só tem em Guiana quem realiza o Brahman? Ou seja, Prabhu? a realização do Brahman ela é alcançada pelo Jnana. Jnana pode ser resumido em viveka, discriminação correta. A pessoa discriminar a diferença entre o que é temporário e o que é temporário, o que é eterno, o que é real, o que é real. Então, por essa discriminação, a pessoa entende a natureza dual deste mundo e aprende a tolerar a dualidade. E, portanto, ela se torna apta a ter o insight da realização do Brahman. Então, o sintoma de que a pessoa realizou o Brahman é que ela tem conhecimento sobre o que é real, o que é irreal, e ela desenvolve vairagya, desapego àquilo que é temporário. Tá? Então, portanto, há o aspecto da divindade, o aspecto de Deus, que é realizado por esse processo, que existe em várias tradições religiosas. O cristianismo mesmo tem um processo chamado a teologia apofática, que você não pode entender Deus pelo que ele é, porque ele é inconcebível, mas você pode entender Deus por aquilo que ele não é. Então, o Jnana não nos dá conhecimento de quem é Deus, da natureza de Deus, na sua plenitude, apenas nos dá a realização de um dos aspectos, o aspecto temporário de Deus, que é negado para você estabelecer o aspecto eterno. Então, o aspecto eterno é uma negação daquilo que você compreende. Então, depois que você concebe naquilo, aí você entende. Neti, tudo que é concebido, você neti, não é. Aí quando aí chega um momento que tem algo que permanece. A única coisa que permanece, quem? Quem está negando. Aí você realiza o eu. Isso é um processo chamado Atma Vichara. Tá? Então, isso, você não pode conhecer Deus como pessoa por o processo de Jnana. Apenas você pode conhecer Deus como um eu sou, um lado impessoal. É diferente daqueles que praticam a meditação e Bhakti. Pela meditação, você pode meditar em Deus no coração e você pode ver Deus situado no seu coração, que te instrui. Isso pelo yoga, a finalidade do yoga é exatamente realizar Deus no coração. Ou então por Bhakti, através de você se associar com a lembrança das atividades de Deus que são reveladas nas Escrituras, que os grandes devotos que conhecem Deus explicam como Deus é. Então, por meditar na natureza das qualidades eternas, opulentas ou doces de Deus, você desenvolve o apego a Deus. Entende? E aí isso é Bhakti. Bhakti é um tipo de meditação dinâmica, positiva, que você... E quando Deus se revela como objeto da meditação, ele purifica o nosso sentido. Ou seja, nós somos limitados, a nossa mente é limitada. Como que o limitado vai compreender o ilimitado? Não é possível. Mas o ilimitado é ilimitado, ele pode fazer o que quiser, até mesmo ser permitido algo que não pode acontecer. Então, ele entra dentro dos nossos limites e se torna o objeto da nossa meditação, se torna objeto de nosso serviço. Então, essa é a natureza de Bhakti. Então, só pelo processo de servir a Deus, seguindo os passos dos devotos. Por isso que é dito, só com o devoto que a pessoa adquire o conhecimento espiritual. Existem 3 tipos de conhecimento espiritual. O primeiro é Sambandha, aquele conhecimento da natureza eterna, de tudo que é. O Jnana dá o começo desse conhecimento. O segundo é o conhecimento de como agir nisso. E o terceiro é a meta desse conhecimento. E esse tema é ensinado no Vedanta. O Vedanta ele trabalha nisso. Os primeiros 2 capítulos tratam sobre Sambandha Jnana, o conhecimento sobre o que é o Brahman, o que não é o Brahman, etc. Aí depois, no terceiro capítulo, descreve sobre o processo para realizar o Brahman. E o último capítulo do Vedanta Sutra, ele descreve a natureza última da obtenção. Então, portanto, o conhecimento, Deus só pode ser realizado pelo conhecimento, mas e tem vários tipos de conhecimento. Aquele conhecimento só conceitual, né? Você põe ele pelo processo negativo do conhecimento conceitual, você realiza o Brahman. Tá claro? Deu para responder essa pergunta? Qual foi a pergunta que o senhor recebeu aí? O senhor recebeu meu áudio completo? O áudio? Não, você cortou bastante aí. Eu consegui ouvir alguma coisa. O que ficou faltando?
A pergunta era que se só quem tem Vijnana é que realiza Brahman? Essa era a pergunta. Sim, porque Vijnana é um conhecimento realizado, não é meramente um conceito conceitual. Hoje em dia, existem muitos seguidores do Vedanta que não têm realização nenhuma, eles são super materialistas e têm apenas Jnana, um conhecimento conceitual de que eu sou Brahman, e, portanto, moralmente, eles justificavam fazer qualquer coisa. A pergunta era essa, Prabhu. Era o Vijnana que os Gyanis alcançam, ele gera desapego. Então, a pessoa que cultiva o conhecimento de Jnana, o conhecimento da natureza absoluta, do Brahman, mas está pegado ao mundo material, ele é um picareta e um enganador. Tá? Porque o Jnana verdadeiro dá vairagya. Se ele não tem vairagya, ele está no processo errado de conhecimento. Tá? Sim, Luísa? Quem ia fazer outra pergunta aqui? Eu queria perguntar mais outras coisas. Os vedantistas e personalistas, eles reconhecem o Srimad Bhagavatam ou eles assim, tipo, não, isso não é só o Vedanta Sutra que interessa, e isso é a dialética que eu vi é tão precisa, né? Eu conheci a dialética dos filósofos modernos, né? De tese, antítese, síntese. Eu vou só responder a sua pergunta rápida para responder do Robson também, que nosso tempo está esgotado. Tá? O conhecimento que o Vedanta Advaita, o impersonalismo nos dá, não é um conhecimento errado. Ele é um conhecimento, é o primeiro passo na vida espiritual. Tá certo? Ele é aquele que permite você situar-se em vida espiritual. Enquanto você está preso no prazer do mundo material, você ainda não alcançou o caminho espiritual. Então a finalidade do Jnana é se livrar do mundo, mas ele não dá a entrada no mundo espiritual. Ele não dá os meios pelo qual você pode entrar no mundo espiritual. Por isso é dito que entre o mundo material e o mundo espiritual existe um mundo impessoal de luz. Então, aqueles que conseguem se libertar do mundo material, mas não desenvolvem o bhava, a emoção de amor por Deus, não entra nos mundos espirituais. Então, portanto, a sua realização é uma realização impessoal. Não é errada, mas é um tipo de realização. Tá? Certo? Acho que não sei se eu respondi tudo. Tá, vamos fazer o Robson, depois eu volto aí se tiver mais alguma dúvida. Robson. Professor, a minha pergunta é se quando o Vyasa ele faz a compilação dos Vedas, ele compila só os Samhitas dos Vedas ou os Brahmanas, os Aranyakas, os Upanishads também são desse período? Ele compila tudo ou só os Samhitas dos Vedas? O Shruti, ele implica os Brahmanas, Aranyakas e Upanishads. Todos são parte do Shruti. Tudo isso é considerado Veda também, tá? E ele, com a ajuda de seus discípulos, ele compila os Shrutis com outros discípulos, ele compila os Smriti. É dito que o Vyasa é o autor de muitos... Por exemplo, o Bhagavatam e o Vedanta Sutra, ele foi o autor, não foi meramente a compilação de outros sábios. Ele, pessoalmente, deu como o outro por ano. Tá claro? Então, pessoal, eu acho que o nosso tempo está aqui. Espero que vocês estejam satisfeitos. Estão gostando do estudo? Maravilha, Prabhu. Saúde para acompanhar? Hare Krishna. Tá? Então, vamos encerrar aqui e o Cláudio logo vai disponibilizar. Só uma coisa. Na minha correria de trabalho, eu não nem assisti, mas essa nossa aula aqui, que vocês, como membro do grupo, como inscrito, estão recebendo e podem participar do grupo, foi disponibilizada no YouTube, né? Para todo mundo poder assistir. A diferença é que todo mundo vai poder assistir essas aulas que vocês estão assistindo, mas só vocês que têm o privilégio de poder participar, poder fazer as perguntas. Tá? Então, depois vocês divulgam também o link, né, Prabhu? Depois você bota o link aqui das páginas que ele está editado para vocês poderem, as outras pessoas possam assistir essas aulas que vocês estão assistindo também, tá? Então, obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Haribol. Obrigado a você. Haribol. Hare Krishna, Prabhu. Haribol. Boa noite. Tá, tá bom, Prabhu. Haribol, boa noite. Boa noite.